Você já se sentiu rejeitado e esquecido? Então, essa palavra de hoje, essa live de hoje é para você. E eu vou meditar com você em Atos, capítulo de número 7, do 9 ao 16, é onde nós vamos ler e vamos meditar aqui, tá bom? Se você quiser compartilhar essa live com mais alguém, se você quiser fazer algum comentário, dá um oi aí, esteja à vontade, dizer de onde que você é, quem que é, né, pra gente compartilhar aqui também, tá bom? Mas eu vou ler com vocês agora Atos, capítulo de número 7, do versículo 9 ao 16, e nós vamos meditar nesse texto, que vai mostrar realmente o que Deus fez, né? Vamos ver esse texto que Atos 7 é o discurso de Estevão. Vamos ler aqui da palavra de Deus, olha só. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor, sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam ali alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem, deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que era 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Desculpa. Essa passagem aí, e quando eu li essa passagem aqui, né, que os corpos dos seus filhos Perdão, tem uma tosse me atrapalhando aqui há alguns dias, né? Mas vai passar. E quando nós lemos essa passagem, que eu me lembro que eu estive há 2 anos atrás, eu estive lá em Hebron, nesse lugar aqui, onde Abraão comprou essa terra para ser o lugar de sepultura da sua família. Na verdade, Abraão e Jacó, os descendentes de Israel, praticamente compraram a terra de Canaã toda no seu período de vida, no seu período histórico, né? E eles conquistaram a terra não por guerra naquele momento, mas por compra. Depois, quando eles vêm da escravidão no Egito, do deserto, aí eles vão guerrear para expulsar os cananeus, né? E aqui, queridos, nós vemos, né, que houve fome no Egito. Aliás, aqui o texto todo, né? Vamos contextualizar para você entender. Deixa eu fazer uma oração até para pedir que o Espírito Santo fale com você, porque a gente vai meditando aqui meio assim na hora aqui, né? Vou lendo e vou meditando com você. Senhor, que o teu Espírito tome conta dessa live. É a tua palavra que estamos meditando e que o Senhor venha trazer uma revelação e uma palavra para que esta pessoa ou estas pessoas que estão assistindo, que estão recebendo, ó Deus, essa palavra, sejam tocadas por ti. O Senhor fale aos seus corações, trazendo direções e revelações no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é um texto que Estevão, o mártir, né, primeiro mártir da igreja, ele faz um discurso. Ele está num julgamento, que ele estava sendo julgado e tal, e ele faz um discurso, e nesse discurso ele faz um resumo da história bíblica, da história de Israel, e culmina demonstrando que tudo isso apontava e mostrava que Jesus era o Messias, e aponta para o fato de que foi morto o Messias. E diante dessa situação, eles os arrastam para fora pela porta, que ainda hoje tem lá em Jerusalém, que para os cristãos é chamada de Porta de Santo Estevão, e para os judeus é chamado de Porta dos Leões, porque tem leões incrustados na parede lá daquela porta da cidade murada, e eles levam eles lá, jogam no Vale de Cedron e apedrejam ele por causa das palavras dele, que eles se sentiram condenados por matar Jesus e que Jesus era o Messias.
Mas Estevão começa a falar de José, ele está falando várias coisas, ele chega em José e ele diz: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Ele deixa claro que o motivo foi inveja. Já agiram por inveja contra você? Já agiram com engano contra você? Já agiram de forma a deliberadamente, sem razão ou sem motivo causado por você, ou pelo menos não na proporção que fizeram, você ser alvo de uma ação fruto da inveja, fruto da mágoa, fruto da raiva, fruto da malignidade das pessoas contra você? Porque, por que gerou inveja? O preferencialismo do pai, o pai tinha preferencialismo por José, os irmãos ficaram com inveja. O pai deu uma túnica talar, ou seja, uma túnica colorida, ou seja, fez algo que colocou José como superior a seus irmãos, destacou José entre os seus irmãos, aumentou o nível de inveja. E depois José vem, conta os sonhos que Deus deu a ele, e nesses sonhos Deus coloca ele como o líder de seus irmãos, os irmãos se prostrando em relação a eles. O que Deus estava mostrando era que José seria levantado para liderar seus irmãos para o bem dos seus irmãos, mas nem José soube comunicar isso e nem eles entenderam. O resultado é que tudo isso aumentou a inveja a ponto deles o venderem como escravo para o Egito. Só que aí vem, na próxima frase, é a frase que para mim é a chave dessa descrição da vida de José. Porque fala: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Mas Deus estava com ele. Você consegue dizer assim com convicção: mas Deus está comigo. O mas é eu não sei agora. Mas é preposição? Tem algum professor de português aí? Tem alguém que me ajude aí na parte aí de eu não falar? Não sei se é preposição ou conjunção agora. Eu acho que é preposição, mas não sei se é preposição ou conjunção. O mas, não sei o que é, mas esse mas, quando ele está na frase, ele é uma ligação que nega a frase anterior, que anula, que enfraquece. E até às vezes a gente tem que aprender a não usar o mas. Porque quando a gente mas, para mudar a frase, a gente está inconscientemente dizendo para a pessoa que tudo que a gente falou está anulado pelo que a gente vai falar agora. É como você dizer assim: eu gosto muito de você, mas você faz tal coisa que eu não gosto. É como se dissesse assim: eu gosto muito de você, mas tudo isso está anulado porque você faz tal coisa que eu não gosto. E nesse uso do mas, muitas vezes a gente acaba tendo alguns problemas, até brigas. Eu estou montando um seminário aqui que a gente vai dar, eu e a apóstola, lá em Palhoça. A gente está organizando para dar em Palhoça em março e depois fazer em outros lugares, que o nome é Bem Casados, acabe com as brigas no seu casamento. E uma das formas, que a gente vai trabalhar é a comunicação. E nessa comunicação tem um mas, e o mas anula o anterior. Só que nem sempre o mas é ruim, porque aqui ele está dizendo: os irmãos tinham inveja de José, venderam como escravo. Ou seja, José saiu prejudicado, estava escravo. Mas Deus estava com ele. Como Deus estava com ele, o efeito maligno da frase anterior está bloqueado, está anulado, Deus estava com ele, mas Deus estava com ele. Deus está com você? Se Deus está com você, não importa quantos estão contra você. Se Deus, os irmãos estavam contra José, venderam eles como escravo para o Egito. Para quem está entrando aí, estamos meditando Atos 7, 9 a 16, que é essa passagem que Estevão está fazendo o seu discurso e está falando sobre o patriarca José. Conjunção. Obrigado, Ana, a professora, Chegou a professora para salvar o dia, Ana? Conjunção.
A professora de matemática salvou o dia na aula de português. Então, o mas é uma conjunção que nega o que está antes. Então, tudo estava errado na vida de José, mas Deus estava com ele. Então, eu quero dizer para você que a única certeza que nós precisamos é saber se Deus está conosco. Alguém falou assim, eu e Deus contra todos os outros somos a maioria. Então, você e Deus é a maioria. Se Deus está com você, você não está sozinho. Se Deus está com você, não tem como alguém fazer o mal para você. Tem como alguém fazer o mal, mas não tem como esse mal realmente atingir o seu nível de realizar o mal. Ele vai ser transformado porque Deus está com você. Agora, como é que eu sei que Deus está comigo? A Bíblia diz que aqueles que guardam a sua palavra, Jesus falou que aqueles que me amam guardarão a minha palavra. E eu amarei, o Pai o amará e nos manifestaremos a Ele. Então Deus está com quem guarda os princípios da palavra. Deus está com quem cumpre a palavra. Deus está com quem tem a palavra do seu coração e a põe em prática. Deus está com aquele que vive os princípios bíblicos, que se move por princípios bíblicos. Porque senão a gente pode achar que é o contrário. Porque se a gente analisar pelas circunstâncias, a gente vai poder ficar confundido. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Deus não o impediu de ser vendido como escravo. Olha, está dando tudo errado para José, eu acho que Deus não está com José. Nós poderíamos pensar assim. Como, ao contrário, também poderíamos pensar assim, os irmãos de José, poderiam dizer, olha, tá vendo? Nosso pai teve preferencialismo por José, tá vendo? Nosso pai deu aquela túnica para ele, botou ele acima de nós com aquela roupa, tá vendo? José veio com aquele sonho dele, achando que ia ser melhor que nós, mas Deus está com nós, porque nós conseguimos nos livrar do nosso irmão. Poderia, se nós olharmos se Deus está conosco pela circunstância, poderemos ser profundamente frustrados. Se nós olharmos se Deus está conosco, se nós estamos sendo aplaudidos ou se nós estamos sendo rejeitados, nós podemos ficar muito enganados nessa situação. Então, o que nós temos que olhar é para dentro de nós e dizer, eu estou cumprindo ou estou quebrando princípios bíblicos? O que mostra que que Deus não estava naquele momento com os irmãos de José? Porque eles quebraram princípios. Eles quebraram o princípio da soberania de Deus, eles quiseram matar seu irmão, eles quebraram o princípio de aliança com sua família, com seu irmão, com seu pai, eles fizeram péssima semeadura, vão ter uma péssima colheita, eles quebraram o princípio da individualidade, não respeitando a individualidade do seu irmão, eles quebraram o princípio do caráter, porque quem faz isso com seu irmão não age com o caráter de Cristo, e eles não tiveram o autogoverno, o princípio do autogoverno, porque eles tiveram vontade de fazer o mal para o seu irmão, não nos permitia fazer o mal. Então eles quebraram todos os 7 princípios bíblicos ali. Então como Deus estaria com eles? Agora, José, o que ele tinha que analisar era, eu quebrei princípios ou eu obedeci princípios? Eu vivi princípios. Então Deus está comigo. Então olha para a tua vida e diz aí, escreve aí, Deus está comigo. Escreve aqui na live, quem puder escrever aí, Deus está comigo. Nós precisamos entender assim, Deus está comigo. Se Deus está comigo, Ele é suficiente. Deus é suficiente. Deus está comigo, Ele é suficiente. Agora é suficiente. Agora eu tenho que poder ter essa convicção. Deus está comigo. Se na minha vida eu tenho que me arrepender dos pecados, eu tenho que alinhar minha vida com o entendimento de Deus está com a vida. Espero que o áudio esteja saindo certinho aí, que deu uma piscada aqui, que eu não sei se tem alguma coisa no áudio. Eu tenho que ter esse entendimento e essa tranquilidade de poder dizer Deus está comigo, porque a minha vida é tal que eu posso dizer Deus está comigo, como o Marcelo, tá aí, Ô Marcelo, vamos lá, me ajuda aí para nós conseguir aquela vaga
Para o, para o Legendários, Marcelo, tem um testemunho muito poderoso, muito impactante na igreja no último domingo, sobre a sua experiência lá no Legendários, né? Subindo a montanha. Que benção esse mover aí que está apostólico, que está tomando conta do Brasil todo para restaurar o papel do homem, os princípios da família, né? Que benção. Agora, eu tive uma experiência ontem que um discípulo chegou para mim e ele chegou convicto, ele chegou seguro, e aqui sem arrogância, tá? Segurança. Ele chegou assim, apóstolo, tá acontecendo tal e tal e tal situação na minha vida, mas eu estou cumprindo o princípio. E porque eu estou cumprindo o princípio, eu quero que o senhor ore para mim, por mim, para essa situação mudar, me abençoe, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que não pode estar acontecendo isso porque eu cumpro os princípios. Ou seja, é como se ele dissesse assim, Deus está comigo. Eu me analisei e cheguei à conclusão que Deus está comigo. E se Deus está comigo e eu tenho segurança diante de Deus, eu quero reivindicar. Então, que postura é essa? Dizer, Deus está comigo. Que maravilha, que bênção. Né? Então, queridos, Deus trabalhou na circunstância porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então, ali nós podemos entender, queridos, que esse Deus estar com ele fez com que a situação que José foi vendido como escravo fosse mudada por Deus, aquilo que seria para a destruição. Então, ainda que os homens façam de tudo para te derrubar, ainda que as pessoas façam de tudo para te derrubar, Deus vai usar essa situação para te levantar ainda mais. Deus está contigo. Deus está contigo. Porque aí, no versículo, na sequência do versículo, né? E versículo 10, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Olha só, Deus estava com José. Deus está comigo, Raquel, amém? Deus está comigo. Raquel tem um projeto lindo, né? A Casa Edificada, que é um projeto que tem edificado muitas mulheres, né? Um casal aí que Deus está levantando realmente para abençoar homens e mulheres através das suas vidas, do seu testemunho, né? Marcelo e Raquel, e da sua prática, né? Das suas ações, né? Esse proativismo, né? Essa postura de se posicionar que vai levar, né, a muitas mulheres ser abençoadas por Deus, Raquel, através aí do Casa Edificada, e não só as mulheres, as casas, as famílias, né? Você está edificando as mulheres, isso vai edificar os maridos, e vai edificar os filhos, e vai edificar a cidade toda. Só a eternidade vai poder ser testemunha dos frutos geracionais por causa dessas atitudes e dessas ações que você está fazendo. Então, queridos, essa passagem da palavra de Deus aqui está mostrando como Deus pegou aquela situação que José estava rejeitado pelos homens, rejeitado pelos seus irmãos, e transformou em um propósito maior e levantou ele. Então, se você está enfrentando rejeição, se você está esquecido, se você pensa que todo mundo está contra você, você e Deus são a maioria. Confie em Deus, que Deus está usando tudo isso para um propósito maior. José sofreu injustamente, mas foi através disso que Deus levou ele à prosperidade dele, a se tornar governador do Egito, levou ele a salvar da fome sua família, sua nação, o Egito e nações inteiras. Então Deus, não é que Deus quer o nosso sofrimento, tá? Não é que Deus quer, mas é uma palavra de conforto em meio ao sofrimento e de declaração de vitória. Deus usa nossos sofrimentos para gerar frutos eternos. Porque Deus não perde o controle do propósito dele. Quando os irmãos de José o venderam para o Egito, não é que Deus queria que os irmãos vendessem. Deus não queria que os irmãos quebrassem os princípios. Mas Deus não paralisa o seu propósito por causa de alguém que quebrou princípios. Deus não paralisa o seu propósito por causa de alguém que
né, devia ser bênção na tua vida e se tornou maldição. Deus não paralisa o seu propósito, porque Deus só paralisa o propósito dele na nossa vida quando nós não cumprimos o princípio. Não porque Deus está falhando, é porque Deus não vai compactuar com aquilo que está fora do princípio. Agora, aquilo que as pessoas fazem contra nós, que vai contra os princípios bíblicos, não vai impedir o propósito. Por quê? Porque Deus não se paralisa por causa disso. Então, assim foi com os irmãos de José. Então, a presença de Deus é suficiente. José estava longe do Egito, longe da... Não era do Egito. Estava longe da sua terra, estava longe dos seus parentes, não tinha seu pai, não tinha sua mãe. José estava longe de tudo, estava lá naquela situação, com um povo, com uma língua, com uma cultura, com tudo, com uma religião que ele não conhecia, mas Deus estava com ele, como nós lemos no versículo 9. E Deus é suficiente. Ainda que você esteja em lugares difíceis ou desconhecidos, ou ainda que você esteja em circunstâncias difíceis ou desconhecidas, Deus é suficiente. Então não importa o que você está enfrentando ou passando, Deus está do teu lado, Deus é suficiente e vai se cumprir na tua vida, como o versículo 10, e o libertou de todas as suas tribulações. Amém? Então, se você está passando por rejeição, por abandono, por situações que te deixam ferido, amargurado, sofrendo, né? Deus nunca te abandona e está trabalhando em todas as coisas para o teu bem, como nós vimos acontecer na vida de José. Amém? Quero orar por você para a gente encerrar essa live. Se você tem um pedido de oração, escreva aqui, que a gente ore agora. Dizer para vocês que amanhã, domingo, eu não vou fazer live, a gente tem várias atividades, né? No caso da igreja, também no domingo, então o projeto é a volta na segunda-feira com essas lives. Eu tenho feito meia hora no Face, meia hora aqui. Estou fazendo tipo um comparativo aí, né? De ver se são as mesmas pessoas, qual tem mais aderência, né? Não são as mesmas pessoas, já notei, a aderência depende do dia, né? Tem dia que tem mais gente aqui, tem dia que tem mais gente lá. E aí eu estou fazendo essa meditação na palavra, que é a palavra da semana. Tá? E essa palavra da semana é a palavra que era lida desde os tempos mais antigos. Né? Então, em todo o povo da Bíblia, hoje estaria se estudando exatamente este texto sobre a história de José, que é o tema de estudo da semana, e assim perfazendo toda a Bíblia ciclicamente em um ano. Isso se perdeu, né? Se perdeu, os cristãos foram não seguindo a forma bíblica, a forma como José fazia, né? No caso, lá na palavra, foi se perdendo, mas agora estamos aí numa forma de recuperação disso, né? Daquilo que Deus tem falado, né? Tem falado nesse texto, nesses dias. Vamos orar? Vamos orar? Aqui eu sou mais Instagram, quase não uso Face. Sim. Eu também, Raquel. Acabo usando mais o Instagram. Mas eu notei que tem um público lá, né? Quando eu falo para pastores, para líderes, em geral, a maioria está aqui no Facebook, aliás, no Instagram. Estou trocando as palavras aqui. Quando eu falo para pastores e líderes, a maioria, em geral, está aqui no Instagram. E quando eu falo para, digamos assim, o público mais geral, principalmente o pessoal de meia idade, né, para cima, está lá no Face. Porém, por exemplo, hoje tinha pastores lá no Face, né? Então estou fazendo esse vai e vem aí para ver o que acontece, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu quero abençoar os teus filhos, Pai. Hoje é sábado, dizemos Shabbat Shalom, que é um termo, Senhor, que, né, nós sabemos que Shalom é plenitude,
muito mais do que simplesmente dizer paz, mas é plenitude, Shabat é descanso. Que haja descanso e plenitude na vida dos teus filhos, ó Pai, neste Shabat, nesse final de semana. Abençoa também, ó Deus amado, aqueles que, ó Deus, estão nessa situação, ó Deus, como José, se sentindo rejeitados, ou se sentindo, ó Deus amado, abandonados, desprezados, traídos, feridos. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe e que eles possam ter esta convicção, ó Deus, dessa palavra. Tudo isso aconteceu com ele, mas Deus estava com ele. E Deus o livrou de todas as suas tribulações. Que isso se cumpra na vida dos teus filhos. Que cada um tenha testemunho do livramento das tribulações. Que cada um tenha testemunho, ó Deus amado, das soluções que vêm de ti. Seja abençoado e agraciado pelo teu poder, ó Pai. E tenha, ó Deus, as tuas bênçãos e possa ver, ó Deus amado, a sua bênção crescendo a ponto de transbordar, como José, que foi tão abençoado, que transbordou em bênção para a salvação de uma nação inteira. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Muito bem, que Deus os abençoe. Amém. Leida, minha mãe, Deus abençoe a todos. Deus abençoe, um excelente Shabat, um excelente final de semana. Rodrigo, amém, ótimo final de semana, que Deus esteja com todos, amém. Rodrigo, grande abraço, Deus abençoe toda a família. Amém, Letícia, Nágel, Deus abençoe. Missionária Letícia, Deus abençoe, amém. Shalom, Raquel, abraço. Marcelo, Raquel, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau. Esse aqui no Instagram eu não tenho deixado salva live, tá? Tenho deixado salva lá no Facebook, tá bom? No Instagram tô focando no ao vivo aqui. Amém, Ana, Deus abençoe, tchau, tchau.